Alô galera, tudo bem com vocês? Ó, missionário João Batista Ferreira na área para mais uma pequena catequese. Vamos curtir os vídeos, bora galera, vamos animar. Vamos pegar as catequeses. Olha, agora eu coloquei umas luminárias, coloquei nesse meu pequeno estúdio aqui improvisado. Ó, no quadro todos os estudos que eu vou passar, alguns textos eu vou passar mais textos, mas esses aqui são os principais que eu vou passar para vocês. Vocês já perceberam o que eu coloquei lá em cima, né? Pedro foi de fato o primeiro Papa, né? Vamos entender um pouco mais diante dessa ruma de... Olha, quando você abre, pega o seu celular e vai olhar um pouco no seu YouTube ou nas suas mídias sociais, tem várias pessoas evangelizando. Muitas evangelizando de uma maneira boa, os missionários católicos, padres bons, outros evangelizando, trazendo a mentira, infelizmente. Mas dentro de todo esse contexto, as religiões cristãs e não cristãs, elas sempre perseguem a Santa Igreja Católica, né? Falar alguns dados para vocês aqui interessantes. Para os historiadores honestos, a existência contínua da Igreja Católica durante 20 séculos, apesar de tantos pecadores, heréticos e perseguidores, é a mais evidente prova de sua origem divina, é da sua eficácia, da promessa do seu fundador, Jesus Cristo, quando ele narra: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos falar do personagem que Jesus escolheu para ser o príncipe dos apóstolos hoje nessa pequena catequese. Vocês fiquem aqui, não percam essa catequese não, mais claro do que isso, não cantam galo, assim fala o professor Fábio Pentecoste. Olha, o personagem de hoje é Pedro. Vocês já viram o texto base. Onde é que a gente encontra a profissão de fé de Pedro? Galera, vou deixar aqui para vocês. Mateus 16, 19. Marcos 8, do 27 ao 30. E Lucas, aqui no finalzinho. Lucas capítulo 9, do 18 ao 21. Esses três encontramos as profissões de fé de Pedro, né? Pedro é um personagem que ele sempre foi aquele que falava em nome de todos. Podemos entender claramente isso na Bíblia em vários textos. Eu não vou colocar muito aqui para vocês não, mas basicamente Mateus 14, 28, Pedro dá o primeiro passo. Mateus 15, 5, Pedro dá o primeiro passo. Mateus 16, 22, Pedro dá o primeiro passo. Mateus 17, 4, Pedro dá o primeiro passo. É muitos textos, se eu fosse falar aqui para vocês, são muitos textos. Pedro é um nome bem considerado no Novo Testamento. São 171 aproximadamente citações do nome de Pedro. Isso é sensacional, né, galera? E a gente vamos entender um pouco mais dessa profissão de fé de Pedro. Vocês peguem a Bíblia e vocês vão entender essa questão aí. Primeiro, a gente vamos meditar. Por que Jesus trocou o nome de São Pedro, né? Vou me posicionar aqui para mostrar para vocês claramente. No capítulo 1, verso 42, muita gente entende que Jesus mudou o nome de São Pedro, né? No capítulo 16, São Mateus, verso 18. Não foi. Foi logo no começo, ali quando o seu irmão, André, levou o testemunho de Cristo a Pedro. E aí Jesus olha nos olhos de Pedro e muda o nome de Pedro. João capítulo 1, verso 42, a Vulgata de São Jerônimo. Eu estou aqui com várias Bíblias, 5 Bíblias, para mostrar para vocês e alguns estudos, para vocês entenderem mais sobre essa questão. Vão anotando os textos aí que eu vou explicando. Prestem aí, prestem atenção. Depois que André, o irmão de São Pedro, leva o testemunho de Jesus, Jesus olha para São Pedro. André leva até Pedro o testemunho de Cristo. Jesus olha dentro dos olhos de São Pedro e fala assim, capítulo 1, verso 42, a Vulgata de São Jerônimo, a tradução antiga. Elevou a Jesus. Jesus, depois de olhar para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Kefas, que quer dizer Pedro. Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui já há uma mudança. Quando há uma mudança, galera, eu deixei esses dois textos aqui para vocês entenderem. No capítulo 17 do livro do Gênesis, verso 5,
verso dos 4 a 5, há uma mudança de Abraão para Abraão. Toda vez que acontece, Deus está designando uma autoridade àquele personagem bíblico. A gente pode encontrar também no livro do Gênesis, capítulo 35, verso 10, quando aconteceu com Jacó para Israel. Também aconteceu no livro de Números, capítulo 13, verso 16, quando aconteceu a troca do nome de Josué, que era Oséias, se eu não estou enganado aqui, para Josué. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem no comentário, né? E tem várias outras trocas de nomes nas Sagradas Escrituras que mostram, né? E esses personagens, eles tiveram as suas, posso dizer assim, os seus protagonismos dentro dos evangelhos, né? Por vontade divina, né? Vamos entender que no texto, para nós entendermos a importância de São Pedro, no versículo, eu vou pegar do versículo 16 de Mateus, versículo do 16 ao 19, tá assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o filho de Deus vivo? Jesus então lhe disse: Feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está a chave, olha. Mateus 16, 19. A chave para nós entendermos o tamanho da autoridade. Porque os irmãos protestantes falam aquele nó, né? Diz, não, a pedra é Cristo. Cristo é a pedra angular, a que sustenta todo o edifício. Mas o próprio capítulo 2, verso 20 de Efésios fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Cristo é a pedra que sustenta todo o edifício. Cristo é a cabeça, Colossenses capítulo 1, verso 18. E os apóstolos, eles são esse alicerce. E Pedro, eu vou provar aqui, Pedro é o príncipe deles, né? Olha, versículo 19, preste atenção o que fala Jesus. Bíblia Ave Maria: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. A chave está aqui, galera, eu te darei. Prestem atenção, vou pegar aqui a Bíblia, uma edição boa, não é como a Vulgata, não chega nem aos pés, é a nova Vulgata, a tradução da CNBB, não chega nem aos pés da Vulgata antiga, essa tradução aqui, mas não é uma tradução mal não. Olha o que Jesus fala no capítulo 21 de São João, capítulo 21 de São João. Reparem a autoridade que Cristo dá sobre Pedro. Pedro tem autoridade sobre os pastores e também sobre as ovelhas. Verso 15 ao 17, capítulo 21 de São João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros, aqui está dando uma hierarquia. Simão Pedro ia apacentar os cordeiros. Preste atenção que ele vai falar das ovelhas. Disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta, pastoreia, melhor dizendo. A Bíblia está assim: pastoreia minhas ovelhas. Eu vou parar no versículo 16, mas o versículo 17 vai ter a mesma coisa: pastoreia as minhas ovelhas. O 15, apacenta os meus cordeiros. O 16, pastoreia minhas ovelhas. Bíblia, edição, né? Uma edição boa. Não é como a tradução da velha Vulgata, não. A Vulgata a tradução da velha Vulgata latina é muito melhor, mas não é uma má tradução não. Vamos entender que aí vocês vão entender essa palavra é chave para entender. Eu te darei, e aqui deixou bem claro. É claro que esse texto aqui de João, Jesus fala pela terceira vez repetindo o nome do pai de Pedro para mostrar a Pedro e dar confiança a Pedro que depois da queda houve um arrependimento e Jesus abraçou novamente, deu as mãos a Pedro e colocou Pedro como chefe da sua igreja, né?
Vamos entender que Pedro mostra essa força em Atos dos Apóstolos, aqui é a Bíblia, a CNBB mais antiga, né? Pedro mostra sua força naquela discussão de Jerusalém, no capítulo 15, verso 6, 7, tá assim, ó, capítulo 15, verso 6, 7, aqui embaixo. Aqui eu coloquei só o verso 7, mas pode começar do 6. E também tem o verso 15, que é a consequência do verso 6 e do verso 7. Vocês vão entender por quê. Olha, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, depois daquela temida primeiro concílio, uma confusão gigantesca sobre a circuncisão, sobre a lei mosaica, e Paulo vem na Barnabé com essa notícia, os apóstolos se reúnem, faz ali o concílio de Jerusalém, e eles vão decidir se os cristãos seguem ou não os costumes judaicos. Mas Pedro se levanta, prestem atenção, então os apóstolos e anciões reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, sabeis desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Aí acabou-se a discussão. Preste atenção que no versículo 12, houve então um grande silêncio. Toda a multidão ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Prestem atenção que depois da fala de Pedro mostrou a eles que foi escolhido por Deus para apacentar tanto os pastores como pastorear as ovelhas. Pedro é nosso pai, galera. Pedro é nosso pai, o primeiro papa. Muita gente, onde é que tem papa na Bíblia? Onde é que tem papa significa pai? Eu vou mostrar para vocês essa questão aqui, pegando o Antigo Testamento, essa junção apologética, Novo e Velho Testamento, capítulo 22 de Isaías, verso 20, uma troca de função ali, né, do sacerdócio, uma troca de função no Velho Testamento, e mostra que aquele que recebeu de Deus aquele lugar, ele é um pai para o povo de Jerusalém, como Pedro é um pai para todo cristão, né? Naquele dia chamei, capítulo 22 de Isaías, verso 20. Naquele dia chamei o meu servo Eliaquim, filho de Elcias, para te substituir, é uma advertência de Deus. Vestiu-ei com a tua túnica, cingi-ei com o teu cinto, e porei na sua mão o teu poder. Será como pai para os habitantes de Jerusalém, é para a casa de Judá. No versículo 20 e 21, deixa bem claro, será como pai. Eliaquim será como pai. A tradução que eu peguei aqui, ó, Bíblia da Eclésia, uma boa Bíblia também para vocês terem em casa, né? Bíblia Ave Maria, Bíblia da CNBB, a Vulgata de São Jerônimo e a Eclésia. Prestem atenção, o significado de pai está aqui. E o pai anda com as chaves. Se você for ler lá o versículo 22 do 22, ele recebe as chaves da casa de Davi. Assim como Pedro recebeu as chaves da mão do próprio Jesus. Eu te darei, versículo 19, o mistério de entender todo o papado de Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Portanto, não adianta os irmãos podem falar, Cristo é a pedra angular, ele edificou a igreja sobre ele. Não adianta. Cristo, ele é a pedra angular que segura tudo. Cristo é a cabeça, como eu falei. Colossenses 1,18. Mas a igreja, o próprio Paulo fala, foi edificada por Deus sobre o fundamento dos apóstolos. E eu provei aqui que Pedro, biblicamente falando, não fui nem aqui para o contexto histórico, tradicional, o que falou Santo Irineu, o que falou Santo Inácio sobre Pedro, sobre Roma, a autoridade que tinha, somente nas Sagradas Escrituras. Olha, eu estou divulgando um pouco as aparições de Nossa Senhora de Anguera, e ela no ano de 80, no ano de 90, no dia 8 de 5 de 90, ela falou sobre essa questão. Eu vou falar aqui para vocês entenderem como Nossa Senhora, nossa mãe, cuida de nós. É uma aparição que está sendo estudada, não é dogma de fé, mas eu aconselho quem
tiver uma fé piedosa, que vai escutar o Pedro Reis, as suas catequeses, e também meditar o que fala a Virgem Maria. Aí você vai tirar suas próprias consequências, se acredita, se não acredita, você fica livre para acreditar ou não. Não é dogma de fé não, aparição. Mas eu acredito, estou há 3 anos estudando essas aparições, e vou mostrar para vocês aqui na mensagem 192, do dia 8/5/90, do ano de 1990. Olha o que fala a Mãe de Deus. Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa, sofro por causa daqueles que vivem nas trevas do paganismo. Daqueles que vivem nas trevas do paganismo ou pertencem a outras religiões. Eles também são filhos de Deus, necessitam de sua misericórdia e do seu auxílio, mas não sabem. Rezai por eles, vós deveis saber que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica, fundada por meu filho para levar o Evangelho da salvação a todos os povos, de todos os tempos. Então, estão na Igreja Católica somente aqueles que obedecem ao Papa João Paulo II. Os que não obedecem não podem ser considerados católicos. Meu filho fundou a sua igreja sob Pedro, a pedra. Quem não aceitar esta verdade é melhor converter-se. Olha a mensagem, estou lendo só a metade da mensagem, que é um pouco longa. Mensagem Nossa Senhora de Anguera. Aconselho vocês a buscar as Bíblias que eu mostrei, Bíblia CNBB, Bíblia da Eclésia, né? Para ter esses estudos, Bíblia da Ave Maria, uma boa tradução, a nova tradução da CNBB, né? E a Vulgata de São Jerônimo, uma Bíblia sensacional, que eu tenho aqui, que vem dessa tradução de luxo, muito difícil encontrar dessa tradução antiga, mas se tiver jogada por algum canto, peça ou adquira, uma das melhores traduções de Bíblia que eu já vi. Olha, salve Maria, viva Cristo Rei, vamos estudar. Tamo junto.